Olá, como estão? Começamos com as informações sobre o que está acontecendo no mundo. Obrigado por nos acompanhar. Final de semana, 21 de fevereiro. Como você está? Tênis? Saudações de José Rublos para toda a comunidade. Muito boa noite, Cláudia, para toda a comunidade que está chegando. José Manuel, muito boa noite. Saudações para Oscar. Vamos às informações, então, vamos direto ao ponto. Que até estão dando comida especial para os soldados dos Estados Unidos. Estão relatando que comeram lagosta, que comeram caranguejo. Ofereceram para eles, vamos dizer, um prato especial, que normalmente é servido antes de uma guerra. Esse tipo de sinais e outros mais. Vamos conversar hoje com as informações tanto do lado iraniano quanto do lado norte-americano. Basicamente, estamos vivendo a história, prestes a começar. Um potencial conflito que, infelizmente, não sabemos quando vai parar. Talvez não possamos ter uma data aproximada de quando pode começar, mas não de quando pode terminar. E esse é um dos problemas que temos neste momento. Confira os detalhes, obrigado por acompanhar. Começamos com esta imagem, vejam só o que está acontecendo aí. Bom, aqui estamos vendo o que seriam os protestos que comentamos hoje. As universidades se expandiram, agora não são só estudantes, também é a população em geral que continua gritando pedindo a morte de Khamenei. E bom, são protestos massivos. Esses são especificamente em Murmuri, no Irã. Vamos ouvir um pouco o áudio original, vamos ouvir Khamenei. Bem, isso também faz parte do que se ouve. Bem, isso pode ser observado em imagens de satélite, de acordo com o que elas mostram, e, bom, ultimamente muitas imagens de satélite da China mostram isso. De acordo com esses relatórios, a base aérea de Al Udeid, daqui a pouco vamos conversar sobre isso lá no Catar, não está sendo desocupada. De acordo com as imagens de satélite chinesas, recentemente, a base aérea de Al Udeid, no Catar, mostra uma enorme redução de aeronaves e equipamentos nos últimos dias. Isso, para os especialistas, significa abandonar uma base. É que possivelmente está começando um grande conflito, não é? Não é que eles abandonem e deixem toda a base, mas vão retirando aos poucos, como o Catar diz. Não operem ou ataquem daqui, precisam ir para outras bases de onde possam atacar. Além disso, o pessoal essencial sai para não ficar em risco. Então, enquanto os aviões vão saindo, as pessoas vão abandonando a base Catar de acordo com o que foi relatado. Bem, isso também faz parte do movimento. Outra área, outro lugar. O que também chama a atenção hoje é o que está acontecendo com a Guarda Revolucionária Iraniana, na qual eles afirmam isso. De acordo com o que foi relatado pelo Canal 12 de Israel, afirmam que a Guarda Revolucionária iniciou um movimento massivo de tropas, em, digamos, iranianas, seguindo para o Iraque ou sua fronteira, ou seja, para essas áreas, não para... Vamos ver se conseguimos colocar por aqui, para essas áreas, ou seja, toda a fronteira está indo para lá, Segundo relatos, esse movimento transporta grande quantidade de equipamento militar pesado. As tropas estão indo ao Iraque para reforçar a fronteira, pois acreditam que pode haver ataques por lá. Eles não estão indo para o lado, vejam, realmente seguem para a fronteira. Esse é outro movimento e um dos sinais que ficam cada vez mais claros. Outro assunto que também chama a atenção é o que tem sido relatado sobre os aviões Tu-95MS e Tu-160, de acordo com o que foi reportado. Pois também tem ocorrido movimentos por lá. Agora este seria mais este aqui, não é? Que seriam então os aviões dos Estados Unidos que têm sido observados e nos quais vemos de todo tipo, aviões de inteligência, aviões F-30 e 5 aviões. Bem, desses que costumam ser vistos somente quando há guerra eletrônica ou quando é necessário que estejam observando o movimento de um inimigo, neste caso, os Estados Unidos em relação ao Irã, é o que está sendo observado agora. Também há comentários. O senador Lindsey Graham afirma que, se a promessa feita por Donald Trump não for cumprida, em relação aos jovens ou às pessoas que têm protestado no Irã, se não cumprir o protesto, se não cumprir a promessa, daí vai a ajuda, não é? Diz os Estados Unidos, diz Lindsey Graham.
Então nunca mais será levado a sério. Por quê? Porque você fez uma promessa e essas promessas têm importância. Muita gente arriscou a vida pensando que a ajuda chegaria em algum momento e até hoje essa ajuda não chegou. Não? E apesar disso, os protestos continuam dentro do Irã. E isso também é importante, não é? O que está acontecendo? O que se sabe? De onde ou como surge essa informação? Sobre essa suposta comida que teriam dado aos... Começou a compartilhar imagens onde se via os soldados. Pois alguns com lagosta, alguns com, como se chama, com caranguejo não, lagosta. E tinha outro também, outro prato a mais. Sim, era bistec, algo assim. A questão é que agora, por exemplo, em um podcast recente com alguém que trabalhava para o Pentágono, ela afirmava que as datas mais prováveis agora são segunda ou terça-feira. Porque é preciso lembrar que amanhã é o fim das Olimpíadas e, curiosamente, sempre se respeita muito as Olimpíadas para os nossos movimentos. Vimos isso há 4 anos com o ataque à Ucrânia. Também esperaram as Olimpíadas terminarem na China, que naquela época foram as Olimpíadas de Inverno, para poder realizar o ataque. E domingo é dia 22, é o dia em que terminam as Olimpíadas, e possivelmente pode haver um ataque na segunda ou na terça-feira. Mesma data em que começou a guerra na Ucrânia. Não, dia 22. Dia 22, sim, dá para ouvir? Acho que é dia 22, confiram aí. Gosto dessa curiosidade. Ou seja, mas é basicamente a mesma data. Quer dizer que a guerra da Ucrânia começou há 4 anos, a guerra da Rússia, dentro da Ucrânia. 24, então, por 2 dias, poderia acontecer. Ou seja, seria dia 23 ou 24? Imaginem só que data. E também é curioso, porque, no final das contas, é um evento esportivo que não querem relacionar com a guerra e não querem ofuscar esse tipo de evento. Então, será que essa data também pode ser mais um desses acréscimos, desses possíveis sinais de quando pode ou não começar um conflito? Vamos aos detalhes do que ocorre. Com esse deslocamento dos Estados Unidos, como está o movimento? Bom, agora mesmo nós vimos imagens, vimos esses mapeamentos que fazem dos aviões e fala-se que agora os Estados Unidos basicamente cercaram o Irã com seu maior deslocamento militar nos últimos 20 anos. Acho que isso diz muita coisa e, bom, as tensões continuam aumentando, continuam escalando. Um dia dizem que sim, vão autorizar a inspeção nuclear, no outro dia dizem que não, no outro dia dizem, por exemplo, que Steve Witkoff e Jared Kushner não pediram nada sobre o nuclear, uma coisa muito estranha. E, bom, pelo que se sabe, o motor desse desdobramento, esse tipo de mobilização não era visto desde 2003, quando os Estados Unidos deslocaram uma quantidade significativa de militares no Oriente Médio. Supera a concentração que já tinha sido vista antes e, bom, é comparável ao que aconteceu lá na Guerra do Iraque. Vocês se lembram? Sim, claro. Saudações para Oscar, muito obrigado pelo comentário, estávamos lendo agora há pouco. E a toda a comunidade que nos assiste de Miami, da Flórida, dos Estados Unidos, de diferentes partes do mundo, muito obrigado por nos acompanhar. Então, você dizia, quer dizer, esse é um dos movimentos mais fortes que já houve. Sim, por exemplo, agora há pouco eu lembrei vocês que de manhã, não sei se à tarde, havia uma imagem, por exemplo, do aeroporto de Portugal, onde se via cheio de aviões militares dos Estados Unidos. Desde janeiro, há cerca de 160 aviões C-17A que foram deslocados com tropas, armamentos e sistemas defensivos para as bases do Golfo, do Mar Vermelho e do Mediterrâneo Oriental. Além disso, foram adicionados 18 voos de C-5M e mais de 20 aviões-tanque. São aqueles que transportam o combustível para todos os seus aviões militares, como o KC-135 e o KC-46. Que bom, eles são importantíssimos quando você vai fazer voos prolongados, porque nem eles, nem os jatos, nem os V2 têm tanta capacidade para combustível. Então, eles usam esses aviões-tanque, como são chamados, e também os Estados Unidos enviaram aeronaves especializadas como o RC-135, que serve para interceptar sinais eletrônicos, e o WC-135R, que é conhecido como Nuke Sniffer, que significa que procura material radioativo. Bom, eles já estão basicamente dando os últimos sinais, de que vem um conflito. Não há dúvida de que isso pode acontecer a qualquer momento. E também há uma certeza, que é a de que o Irã não quer negociar.
Ou seja, isso é uma certeza. Porque o que eles disseram uma e outra vez é que o programa nuclear não pode ser tocado, ponto. E a última coisa que disseram é que vão continuar tendo o programa nuclear, mas, digamos, supostamente de forma diluída. E isso, para mim, é algo muito curioso, embora a Casa Branca tenha dito que estava considerando essa opção. Também há um movimento na Jordânia, onde estão operando os F-15, os F-35, Emirados Árabes e Arábia Saudita, que tem F-16 e tem A-10. Os Thunderbolt, o submarino classe Ohio, também capaz de carregar mísseis de longo alcance, o submarino é um dos mais silenciosos que eles têm. E até aí também. Pois bem, aí estão os sistemas THAADs, que já faz semanas que foram posicionados perto de Israel. Os sistemas THAADs, pois também são esses sistemas ou baterias que podem ter capacidade de defesa, não apenas de ataque. Então isso também, os Patriots também já estão prontos, não é? Então estamos vendo que tem um pouco de tudo, né? Por aí, o Irã também testou um míssil, que é o míssil Sayat 3G, com um alcance de 150 quilômetros. Isso foi no Estreito de Hormuz. Aliás, e hoje exatamente, não foi um teste que chamou a atenção. Obviamente, isso é o prenúncio de um conflito, de uma tensão máxima muito maior do que a que vimos em junho. Aliás, quer dizer que a de junho foi alta? Foi surpreendente, pois naquela época não se esperava. O ataque não era tão anunciado quanto hoje. E de repente pega Israel de surpresa. Na verdade, o primeiro comentário que faz Marco Rubio, secretário dos Estados Unidos, diz: isso foi um ataque unilateral de Israel, ou seja, não envolvam outros. O que isso quer dizer? Pois eles nem sequer sabiam, né? Ou seja, não tinham informação. Já uns 2 ou 3 dias depois é quando os Estados Unidos dizem que eles também vão operar, né? Ou insinuam que vão operar, e só depois de uma semana e meia. Nesse momento ocorre o ataque surpresa que pegou todos desprevenidos, pois ninguém esperava e de repente eles chegaram. Os bombardeios de 40 minutos destruíram as instalações, supostamente de Isfahan e outras mais, e deixaram, aparentemente, todo o sistema, todo o programa nuclear destruído, algo que os iranianos nunca reconheceram. Eles disseram: não, nem fizeram cócegas na gente. E eu também acredito neles, não é difícil confirmar isso. E até hoje, nunca houve um relatório de inteligência que tenha vazado imagens ou algo de dentro. Nunca se soube ao certo o que aconteceu. O que diz Pepe? Por que ele quer guerra? Ou melhor, por que querem guerra? Eu não quero guerra. Porque isso é claro, e eu já disse isso bilhões de vezes, não no meu caso, pois por que eu iria querer guerra? Não, pelo contrário, não. Aliás, que as guerras desaparecessem do planeta, seria o ideal, né? Que resolvêssemos as coisas de outra maneira, né? Isso seria o ideal. O que também é verdade é que as pessoas, pelo menos as pessoas do Irã, querem uma mudança com guerra ou sem guerra. Na verdade, preferencialmente sem guerra. O que o povo precisa lá, como em qualquer ditadura do mundo, eu acho, é que não tenha esse ditador, essa pessoa. Não importa se ele é bondoso ou ruim, no final, sua liberdade e muitas outras coisas sempre serão limitadas. Agora, no caso específico dos iranianos, o que a população pediu foi uma ajuda para tirar o regime dos iranianos, ou seja, a população iraniana. Não é como se fosse uma questão de vamos entrar em guerra contra Israel ou contra todo mundo, pelo contrário. Na verdade, aqui mesmo, entre tudo o que vai se formando de comunidade, há comunidade de todos os países. E dentro dessa comunidade, quando nos escrevem de Israel ou nos mandam mensagens, eles dizem que têm amigos no Irã. Ou seja, não temos uma inimizade com a população iraniana, como talvez possa acontecer com outras populações, onde há mais inimizade ou coisas assim. Sim, com o Irã tudo bem, mas é o regime dos ayatolás que tem estado. Pois é, sempre indo para o conflito, sempre indo para a confrontação, o que é evidentemente lamentável. Então, é assim que vai, ou seja, gostemos ou não. Eu acho que ninguém gosta em sã consciência, eu acho que ninguém gosta de uma guerra, né? Agora vamos então para outros assuntos também importantes.
Segundo oficiais, lá dentro do Irã está se ativando. Dentro do Irã, vejam só, as guerras por procuração estão se ativando. Agora, para quem? Ao Hezbollah? No Líbano, oficiais da Guarda Revolucionária teriam assumido o controle operacional do grupo, enquanto Donald Trump avalia um ataque direto contra o Irã. O relatório, segundo um meio de comunicação saudita, Al Arabiya, informa que os oficiais do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica assumiram o controle operacional do Hezbollah. Isso, bem, agora eles nem disfarçam mais. Antes, pelo menos, eles disfarçavam e diziam, não, o Hezbollah é outro grupo e aqui está o Irã, não é? Sempre se disse para eles, olha, Hezbollah, vocês são a mesma coisa, só isso. Lá eles não fazem encenação, mas na verdade é um grupo que operava para os iranianos. Agora já se diz abertamente que é a Guarda Revolucionária que está operando. Esse grupo, para quem talvez não se lembre, é um grupo paramilitar considerado terrorista por boa parte do planeta. O grupo atua, inclusive na América Latina, atua no Líbano, principalmente, são do Líbano. Tem negócios de tráfico na Europa. Tem bancos, são partido político, ou vamos dizer. É um grupo que não é como os outros. Outros grupos terroristas, como a Al-Qaeda, são grupos muito mais sofisticados no sentido de que existem há muitos anos, que funcionam como um exército, que sua origem é no Líbano, mas que sua, digamos, origem ideológica e também de financiamento vem do Ayatollah ou dos Ayatollahs. O Irã enviando dinheiro, enviando recursos e formando um grupo paramilitar dentro de um Líbano no qual, além disso, eles têm poder. Porque também são um partido político, ou seja, são um pouco de tudo. Na verdade, é um verdadeiro Frankenstein esse grupo. E agora o Irã já atira e diz, já estamos operando e estamos, como se diz, bem... Obrigado. Digamos que cuidando de quê ou como vão operar exatamente. Na verdade, já chegou ao Líbano um grupo xiita, ou seja, de iranianos, diretamente. Reorganizar todas as capacidades militares que foram danificadas durante esses 14 meses em que Israel esteve atacando certos depósitos. Bom, basicamente desarticulou boa parte da organização do Hezbollah com esses Vipers explosivos e depois celulares. Não, primeiro foram Vipers e depois celulares ou walkie-talkies, que não vêm e bom, é isso. A Guarda Revolucionária Iraniana, então, estaria reconstruindo especialmente essas unidades de mísseis e foguetes, consideradas uma ferramenta importantíssima para dissuadir os Estados Unidos e Israel. Obviamente, a ideia é estar lá, caso haja um ataque, então atacar Israel, que seria o aliado mais próximo dos Estados Unidos na região. Exatamente, ou seja, sim, é muito claro para onde está esse foco, né? O foco é para possíveis interesses dos Estados Unidos. E, obviamente, assim Israel que está ali do lado e o Líbano bem no meio de tudo, porque o governo libanês quer que se desarme. Hezbollah já afirmou que não vai se desarmar, então a única opção é que saiam e retirem suas armas, sendo esse o próximo passo. Israel também já colocou pressão. Recentemente fez alguns bombardeios no Líbano, tipo, vamos bombardear onde está o Hezbollah porque você não está fazendo o suficiente. E o governo libanês ficou, como já tinha combinado com os Estados Unidos, de ir contra esse grupo que, por sinal, são inimigos do governo libanês. Ou eles também querem se desarmar, mas ao mesmo tempo eles sabem que estão, ou seja, é um grupo que está infiltrado, inclusive eles têm, bem, bases e... vamos dizer, não são bases, mas prédios que eles operam dentro da capital, no Líbano. Então, é um pouco complicado, porque é um grupo que está ali, que tem mais ou menos uns 15, 20% da população que os apoia. Então, está ali, é a quinta, uns 20 mais ou menos a quinta parte. Imagina, de uma população. Então, não é tão fácil assim simplesmente desaparecer. O que dizem para eles por isso é, larguem as armas, joguem com as mesmas regras que todos os outros. Ou seja, sejam um partido, atuem como políticos. E se convencerem, as pessoas vão votar neles. E se não convencerem, não vão. Mas não atuem, então, como militares e como terroristas também. Então, sim, é algo muito sério, é um grupo pequeno, é um grupo que está totalmente ligado aos Ayatollahs. Falta ver o que vai acontecer com os Houthis lá no Iêmen, né, que também é outro grupo.
Bom, mas eles também têm se preparado, têm sido vistos os movimentos dos Houthis. Possíveis imagens? Imagens de ontem, não acredito, me parece que mostram que estão se mobilizando agora. Então, o que eles podem fazer? Podem atacar Israel como já fizeram? Bom, não tem muita. Eles não têm muita capacidade para cruzar uma distância tão grande, mas já tentaram 2, 3 vezes, talvez atacar algum navio dos Estados Unidos, mas também não tem tanta capacidade. Bom, vamos ver, né? O Canal 12 de Israel cita um funcionário dos Estados Unidos dizendo que o prazo para um possível ataque seria entre 10 a 15 dias. Mas não está claro. Sinceramente, há outros relatos que dizem que, basicamente, seria a partir do fim das Olimpíadas. A partir daí. Pode ser qualquer dia, pode ser que demore semanas, pode ser que demore horas. Mas já está tudo como se fosse acontecer. Se não quis negociar até agora, mesmo com pressão, acho que não vai mudar. Quer dizer, e até comentamos isso nesses últimos dias, eles têm protestos como nunca antes. E parece que esses protestos, bem, não só continuam até hoje, mas também estão mais intensos. Já são protestos que estão mais para uma rebelião, em que pedem que esse personagem desapareça, que perca a vida. E o que alguns meios de comunicação estavam relatando é que, supostamente, o Pentágono enviou uma proposta de ações. Bem, vários protestos, propostas de ataque, e entre algumas dessas propostas estava a eliminação dos líderes do Irã, incluindo então o filho de Jamira, e supostamente, porque esse seria outro personagem que poderia substituí-lo. Seu filho? Exatamente. Mas bem, isso é um assunto que ainda não foi comentado. Na verdade, O que me chama a atenção é que agora os protestos ocorrem também durante o dia. Antes, entre dezembro e janeiro, eram só à noite. As pessoas se sentiam protegidas pela escuridão, mas agora já vemos mais, ou seja, mais dispersos, mais durante o dia. Hoje até houve briga porque o governo enviou um grupo que apoiava o governo com bandeiras do Irã. A policial não e um grupo de estudantes. E, bom, eles acabaram brigando. sim, eles acabaram brigando, foi pesado. Acho que foi na frente de uma universidade. Sim, pois é, está aí, né? Esse é o assunto. Vamos então para outros assuntos, também para outros temas importantes. Aí, então, né, um comentário, um relatório, que dizem que o ISIS também, o grupo ISIS, está junto e separado, né? Outro grupo que agora mesmo, bom, o ISIS, para começar, surge onde? Na Síria. É aí que começa, bem perto do Líbano. Não, bom, eles são vizinhos desse grupo e de Israel também. Por sinal, né? Esse grupo terrorista rompe 2 anos de silêncio e ordena priorizar ataques contra as novas autoridades na Síria. E agora, então, eles estão começando a mirar nesse governo ou no novo governo sírio. Enquanto a coalizão liderada pelos Estados Unidos intensifica os bombardeios contra esse grupo, isso supostamente é mais um ato de desespero. O EI, que também é chamado de Estado Islâmico ou ISIS, voltou a emitir essa mensagem oficial de áudio depois de quase 2 anos de silêncio. E fez isso com uma ordem clara, que enfrentem o novo governo da Síria. Essa é a mensagem que eles receberam. O porta-voz Abu Ardayat al-Azari divulgou esse primeiro áudio oficial, já que não se via um áudio oficial deles desde janeiro de 2024, por isso surpreendeu porque de repente, do nada. Ou seja, sabe-se que houve ataques, sabe-se disso, mas não havia um relatório oficial deles. Este é o primeiro que sai e é contra o governo, não é? Exatamente, um tema que, a Síria deixou muito claro que não os quer em seu país. Eles têm atuado junto com os Estados Unidos para eliminar esse grupo, que, estamos vendo isso. Vimos como eles se expandiram na África, onde ultimamente tiveram mais sucesso, mas continuam tendo essas células em certos países árabes, como a Síria. Obrigado, bom, vamos para outro assunto, vamos para outros temas também importantes, obrigado. O que estamos vendo aqui, essas imagens estão acontecendo no Paquistão, Desculpa. no Paquistão e no Afeganistão, ou seja, é uma briga entre eles dois. A Força Aérea Paquistanesa realizou esses ataques.
Isso que estamos vendo já é dentro do Afeganistão, como você disse, e é um ataque por parte dos paquistaneses. Bem, isso estamos vendo agora, e acho que isso também é do Paquistão, vamos ouvir isso. Vamos ouvir. Não, 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 não. O que está acontecendo? Bem, hoje o governo do Paquistão admite ter realizado esses ataques seletivos. Eles foram a 7 acampamentos de um grupo extremista que está na fronteira do Paquistão. Já comentamos sobre esse grupo, eles já tiveram vários momentos em que tiveram confrontos com ele. O governo dos afegãos não quer fazer nada contra esse grupo que está causando problemas para eles. E eles foram direcionados para uma base chamada Tenerife Talibã Paquistão, ou TTP, e para a afiliação do Estado Islâmico al ISIS de novo. Isso, segundo relatos do ministro da Informação, Atalal Tahar. Que bom. Essas ações foram uma resposta aos atentados que esses grupos vêm cometendo, porque nesta semana houve um atentado terrorista no Paquistão. E então eles seriam os responsáveis. E agora o Paquistão estaria reagindo aos ataques que aconteceram no Paquistão esta semana. Bom, então é isso. Essas imagens, por enquanto, ainda não podem ser confirmadas, ou seja, são imagens que ninguém sabe ao certo o que está acontecendo. O que sim pode ser confirmado é que pelo menos se sabe dessas operações. Vamos ver se mais adiante as imagens podem ser confirmadas. Algumas dizem que são da Índia, outras dizem que são dali, dessa região. Pois quem sabe, porque hoje também houve ataques e houve movimentos já faz vários dias entre o Paquistão, a Índia, do outro lado, do lado oeste e do lado oeste. Pois com os talibãs, com o Afeganistão, então, o Paquistão tem estado meio que no meio de pequenos conflitos. Não é um conflito muito grande nem nada, mas sim, também é outro. Outros assuntos interessantes por aí tem, bem, outros temas, outros assuntos. Outros temas chamam a atenção. Um escândalo público, um escândalo que veio a público por causa de uma declaração de um diplomata. O embaixador dos Estados Unidos em Israel declarou que Israel teria direito a boa parte do Oriente Médio. E isso começou a desencadear uma condenação, obviamente, por parte do mundo árabe. A declaração foi feita por um embaixador chamado Mike Huckabee. Ah, sim, é super, super polêmico. Sempre muito polêmico. E também foi ex-governador do Arkansas, ele sempre é muito evangélico, então mistura tudo com religião. Eles dizem que, segundo a Bíblia, Israel deve ter tudo e os outros morrem. Isso gerou muita reação. Quais foram essas reações? Imagina só, ele diz que, bom, Israel tem direito a tudo, porque está escrito na Bíblia que os descendentes de Abraão iam receber tudo, mas, bom, não podemos basear tudo na Bíblia, na vida real, na política. Na verdade, esse Tucker foi entrevistá-lo quando supostamente ele foi detido. Bom, ele tinha ido entrevistá-lo porque ele fez esse comentário, né? É bom lembrar que Tucker Carlson é anti-Israel, não o contrário. Obviamente, esses comentários do embaixador, onde ele disse que Huckabee, bom, que Israel precisa expandir seu território, geraram reações muito negativas, os vizinhos ficaram muito irritados. Estamos falando do Egito, da Jordânia, da Arábia Saudita, de Jucubá, de Omã, da Organização de Cooperação Islâmica e da Liga dos Estados Árabes. Porque é preciso lembrar que não estamos em um Oriente Médio dos anos 50 nem 60, estamos em um Oriente Médio que já se transformou. Também se adaptou mais à vida do Ocidente e que também são aliados. Também são aliados. O próprio Egito, a Arábia Saudita, Catar, nem se fala, não sei, são países que têm se aliado muito aos Estados Unidos. Mas com esses comentários, obviamente, geram muita desconfiança. O Egito saiu para reagir, afirmou que isso viola o direito internacional e reforçou que Israel não tem soberania sobre os territórios palestinos ocupados. O debate sobre Gaza recomeçou. A Liga Árabe e a Organização de Cooperação Islâmica denunciaram que isso apenas acirra sentimentos religiosos. E, bom, esse tipo de diplomata, muito ao estilo Trump, não ajuda e gera ainda mais potencial de conflito. Não parece que essa é a intenção de causar confusão e, de qualquer forma, com consequências que depois
para parar vai ser bem complicado. Mas enfim, vamos para outros assuntos também interessantes. Completam-se 4 anos da guerra entre Ucrânia e Rússia. 4 anos em que, atualmente, o controle da Rússia sobre a Ucrânia é de 19%. Isso não era possível imaginar naquela época. Naquela época, diziam para Zelensky, te damos aqui, bem, refúgio, diziam os ingleses, e te damos refúgio. Porque todo mundo pensava que, em 1 ou 2 semanas no máximo, eles teriam controlado tudo. Ucrânia. Se passaram 4 anos e agora mesmo eles controlam 19%. E então, com uma perda enorme da sua população jovem e da sua economia, o que eles ganharam? Essa é a grande pergunta, não é? O que os russos ganharam? Em todo caso, além dos 19% do território da Ucrânia. Fora isso que, aliás, no tamanho da Rússia. Alguém por aí calculava que isso representaria cerca de 1% do território que eles têm aproximadamente. Ou seja, é muito pouco território conquistado com muito sacrifício e, além disso, uma zona totalmente instável e inoperável. Então, sim, a situação está muito, muito complicada. Além disso, com o fechamento do 4º ano, com apagões, com ataques em boa parte da população, incluindo Moscou. Aliás, incluindo não só os apagões, mas também uma diminuição de aproximadamente 6.070% na produção de petróleo. Ou seja, imagine, esse é o isolamento quase completo da sua economia. Sabemos, um tema que até mesmo países que eram muito próximos, países como a própria Turquia, como a própria Alemanha, que comprava muito petróleo, agora basicamente com pouca relação, quase nenhuma, claro. Exatamente. Alguns analistas afirmam que, esse Putin levou a economia dele para a guerra e, infelizmente, já não sabe mais como sair dessa. Não tem como tirá-lo. É importante lembrar que, além desses 19%, uma grande parte já estava meio tomada, por assim dizer, desde 2014. Ou seja, na verdade, o avanço desses 4 anos não chega nem a esses 19%, é muito menos. Porque a Crimeia já tinha também uma parte do Donbass, que já havia grupos ali que estavam operando. Porque, tem gente que está lá lutando desde 2014, ou seja, tem na DW, tem um documentário anterior à segunda entrada da Rússia, em 2022, onde se vê que há soldados lá lutando. Desde esse momento exatamente. Mas enfim, é assim que as coisas estão. Neste momento, também foram feitas alianças de países da OTAN com a Rússia, que poderiam ser, por exemplo, a Eslováquia e a Hungria. Isso é temporário, pois a Hungria, por exemplo, já está em período eleitoral. Claramente dá para ver que Erdogan vai perder do mesmo jeito e não, mas digo, pelo menos exatamente, mas mesmo assim, agora é o que parece, vamos ver o que acontece. Também, por outro lado, aumentou o descontentamento em regiões como a Geórgia e lugares desse tipo, onde também querem um afastamento de Putin, basicamente, e uma aproximação maior com a Europa, que é principalmente impulsionada pelos jovens. Bom, vamos para outros assuntos, vamos para outros temas também importantes. Há um movimento, um benfeitor que teria surgido. Isso, com ouro, Basicamente, doaram 21 quilos de ouro. Isso para salvar a água de uma mega cidade. Onde foi que isso aconteceu? Isso aconteceu no Japão, em uma das cidades mais populosas, que é Osaka. E então, esse doador entregou esses 21 quilos, o valor estimado que lembramos, parte do ouro, é dos últimos anos, ou talvez meses, pelo menos meses, O valor aproximado desse ouro seria de 560 milhões de ienes, ou 59,8 milhões de pesos mexicanos.
Um valor, obviamente, que causa muita surpresa que alguém tenha doado essa quantidade de ouro. A doação foi confirmada pelo prefeito Hideyuki Yokoyama, que garantiu que o recurso será destinado exclusivamente à infraestrutura hídrica. Não é um gesto simbólico, ou seja, não é que seria aproximadamente tal valor em ouro, ele entregou o ouro mesmo, não exatamente assim, para que a rede de água potável seja renovada com urgência. Bom, imagina, 40 anos com esses problemas de água é muito tempo. E será suficiente com essa granita ou como é que é? Bom, a doação foi confirmada pelo prefeito, né, o prefeito do lugar, Hideyuki Yokoyama. E, obviamente, a notícia viralizou. Porque, de repente, as próprias pessoas têm que procurar, é como eu digo, com diferença no valor, mas, de repente, quando o típico é que os vizinhos se juntam e consertam uma rua, ou os vizinhos se juntam e até 2, 3 pessoas começam a consertar alguns buracos. E depois ainda te multam ou ficam bravos porque você está consertando as coisas, querem que fique assim mesmo, que deixem quase do jeito que está. Sim, exatamente. Agora esse benfeitor anônimo, é bom lembrar que ele é anônimo. Não é a primeira vez que ele faz isso, ele já tinha feito antes. Ele já tinha feito uma doação de 500 mil ienes em dinheiro, também para o sistema. Bom, aí está esse herói sem capa, né, como dizem por aí também. Bom, vamos para outros assuntos também interessantes. Um relatório, então, do que está acontecendo com a NASA, né? O que está acontecendo por lá. Vocês se lembram que ontem mesmo, eu comentei com vocês que o dia 6 de março seria o dia em que os astronautas iriam dar a volta na Lua. Pois é, né? Acreditam que eles adiaram de novo? Acabaram de adiar para abril. Eles não revelaram qual é o problema. Apenas um dia depois deles mesmos terem marcado a data para 6 de março. Pois é, agora foi adiado para abril. Provavelmente algum problema ou algo assim. Ou até para maio. Para abril ou até maio. Eles vão nos informar então um revés inesperado, né? Isso é ainda mais estranho. Bom, é assim que está. Vocês vão ver que estão nervosos. Vão dizer que não é qualquer coisa. Que se essa viagem e isso falharem, vai atrasar por anos. O programa lunar? Programa lunar? Não, porque isso quer dizer que o programa teria que ser revisado do zero. E para começar, se falhar, quero dizer, se os astronautas não voltarem. Então, quando já te explicam todas as coisas que vão fazer, todos os riscos caem. Dizem, bom, isso é diferente, tudo bem? Quer dizer, de verdade, os astronautas dos anos 60, né, que estiveram por lá, realmente fizeram história. Agora, outro assunto que nos leva um pouco de volta ao que acontece no Japão é que o Ministério das Relações Exteriores, o japonês, acabou de ordenar aos cidadãos em instalações americanas no Oriente Médio. Não só no Irã, ou seja, mas todos que estiverem em instalações americanas no Oriente Médio, que evacuem imediatamente. Ou seja, isso significa que o Japão já avisou os Estados Unidos? Olha, vai haver riscos, isso vai acontecer, e os japoneses já estão dando a ordem para seus cidadãos. Olha, é que tem um consultor que trabalha, sei lá, em alguma base ou instalação dos Estados Unidos. Pois bem, eles têm que abandonar isso, têm que abandonar. Pelo menos as instalações não exigem retorno ao país, apenas que não permaneçam nelas. Alguma coisa os japoneses devem estar vendo também, alguma coisa os japoneses devem saber, já que estão emitindo esse tipo de relatório, né? Outro assunto também é que funcionários norte-americanos retificam há notícias de que estariam realocando centenas de pessoas de bases, como a base do Catar, diante de um possível ataque do Irã. Isso, bom, já comentamos no início, mas alguns meios de comunicação também estão retificando. E isso, bom, me parece importante. Hoje também vazaram todas as defesas antiaéreas. Além disso, não sei o quão confiável é essa informação, mas foi vazada hoje. Todo esse mapa em que estão todos os sistemas de defesa dos iranianos na sua posição exata, segundo o que relatam. Isso também, então, quem foi que vazou? Quem sabe, né? Mas isso também chamou a atenção. Outra das imagens que chamam a atenção é esse ataque. Estava se ouvindo e vivendo um ataque muito forte lá, isso é na Ucrânia, né? O que aconteceu lá em Lviv? Estão acontecendo ataques russos contra o que é Lviv ou Leópolis, como quiserem chamar, que é uma região
um país, uma cidade que fica muito perto da Polônia e que sempre que há ataques nessa área, os poloneses precisam sair para verificar se nenhum drone ou míssil vai cruzar a fronteira. Aliás, também... Mas é um ataque muito específico, porque não é um ataque com mísseis, não é um ataque com drones. Ou seja, o que eles relatam lá, pelo menos a informação que eu tenho, não sei se você já tem outra informação, porque foi um ataque tipo terrorista, quer dizer, sim, sim, sim. Ou seja, o que aconteceu é que dentro, bem no centro de Lide, começaram a ouvir explosões, mas não houve ataque aéreo, ou seja, não houve ataque. Então quer dizer que é interno? É um ataque interno, é um ataque aparentemente tipo terrorista, dizem, garantem que se trata ou se presume que se trata de um ataque terrorista russo. Olha só o assunto. Ou seja, talvez agora vamos ver uma Rússia operando de forma diferente, já não atacando por cima, pelo ar. Talvez porque pode ser muito prejuízo, porque muitos dos mísseis e drones acabam sendo derrubados. E talvez estejam tentando, além disso, são ataques contra a população civil. Olha, veja, esse ataque foi na linha de frente da guerra, não é? A milhares de quilômetros da linha de frente, eles estão indo até Lviv para fazer esse ataque. Isso é para gerar instabilidade, terror, ou seja, talvez já seja o começo de um novo tipo de operações. Vamos ver o que acontece, mas realmente é muito curioso, o dia. Sim, bom, foi reportado. Pelo menos uma pessoa teria perdido a vida e há 15 feridos por esse ataque terrorista no oeste da Ucrânia, segundo dados. Um policial de 23 anos seria a pessoa que perdeu a vida nessa explosão, que aconteceu hoje, no sábado à noite. Os médicos estão agora prestando assistência. Obviamente, fica claro para mim quantas, porque falam de explosões, mas não está claro para mim. Duas explosões registradas na noite de Lib e, 15 pessoas feridas, já comentamos, foi? Segundo relata a promotoria de Lib, as detonações aconteceram pouco depois que a polícia chegou, ou seja, é uma armadilha? Eles respondem a uma denúncia de um assalto a uma loja no centro por volta da 1h30 da manhã e ocorre a primeira explosão. No momento em que chega a primeira viatura, ocorre uma segunda detonação, pois outra equipe da polícia já havia chegado ao local. Veja o que está acontecendo agora dentro da Rússia. Vamos ver. Lá no fundo dá para ver um pouco de fumaça e do que está acontecendo. De acordo com o que estão reportando, isso é uma base, segundo dizem, uma base que teria sido atacada. É onde estão os Angels na Rússia. A base que atacaram atualmente abriga eles. O 919 e o T1B5, em 95Ms, o T160, segundo isso, teriam sido atacados. Não está claro porque, obviamente, é difícil de confirmar. Não está claro se os aviões puderam ser destruídos ou afetados. São aviões como esse tipo de aviões russos na base que tem uma quantidade maior. Supostamente esses aviões, esse é outro dos que estariam lá, agora se foram destruídos ou danificados. Não sei. O relatório não diz nada sobre isso. Acho que por enquanto vai ser complicado confirmar essa questão. Talvez mais para frente seja possível. Também, outro assunto que ficou pendente hoje são esses incêndios que foram relatados lá na China. É um assunto que vamos ver se mais para frente conseguimos mais informações, porque não é Como uma fábrica. Esse incêndio chama a atenção por ser supostamente um ataque. Incêndios ocorrem em qualquer lugar, mas se for um ataque, é diferente. E em um país como a China, eu acharia muito, muito estranho. Por isso eu digo, insisto, não se reporta, pois fala de um suposto ataque de grupos radicais aí. Vamos esperar para ver se aparecem mais informações ou indícios de que seja real. O que se sabe é que houve muitas imagens, e o incêndio realmente aconteceu. O que não me fica claro é se aconteceu na data que dizem, se é a instalação que dizem que é isso mesmo. Com alguns países, às vezes é difícil confirmar esses detalhes. Então vamos esperar mais um pouco. Sim, claro, se você procurar nessas redes que fazem, porque também, como em tudo, há propagandas contra e propagandas a favor. E se você olhar os sites de propaganda que são muito anti-chineses, pois é, aí eles dizem que foi assim, que foi assado, mas não te dão ou seja, não te dão clareza de onde tiraram essa informação. Só falam fontes, e só isso. Ou seja, é tudo muito aberto, né, o assunto.
Eu esperaria um pouco mais de detalhes para ver se, por exemplo, ou tem jornalistas de meios internacionais que também estão na China, e mais ou menos por aí poderia vir uma confirmação. Está um pouco complicado, porque a China sempre desaparece esse tipo de coisa, basicamente esconde. Então, bom, vamos para outros assuntos. Como estão? Obrigado por acompanharem nossa transmissão ao vivo. Muito obrigada, Ângela. Obrigada. Um grande abraço, Ângela Sempoal. Muito obrigado por esse super chat e a toda a comunidade que quer apoiar este projeto. Vocês podem apoiar este projeto com super chat, assinatura ou outras opções na descrição. Obrigado a todos que colaboram. Saibam que toda essa contribuição é sempre buscando melhorar o canal e também para que ele possa ser sustentável e que possa existir aqui todos os dias. João Gabriel, como você tem estado? Alguém dizia que hoje nos visita João Gabriel e também nos visita Roberto Carlos. Mandamos aqui um abraço para os dois que têm nomes de cantores muito famosos. Agora, como você tem estado? Saudações, muito boa tarde, Carlos Martins Alep, Francisco Arce Tapatia. Além disso, os óculos ficam muito bem. Ah, muito obrigada. Estes também são como pegar o ar, também são de uso duplo, diz também Videm. Ver. É verdade que o Paquistão atacou o Afeganistão? Sim, acabamos de comentar sobre isso há uns 10 minutos. Saudações, Marifer, como você está? Está Marifer, saudações. Saudações para Griselda Vilches. Como você está, Griselda? Também para Marcela Riquelme. Também estou aqui com Mandrake e Sema. E vamos ver se eu fiquei presa. Vai você, porque eu já fiquei presa. Saudações, Marifer Carlos Martins. Muito boa, Griselda Vilches Videm. Saudações, Benedicto. Luiz Lan, saudações. Como vai, Francisco? Que filme vocês vão assistir? Que filme vocês vão recomendar? Saudações, Luiz Lan. Já assistimos a primeira temporada de Cavalos Lentos. É uma boa se vocês gostam desse lance de espiões e esse tipo de coisa. Essa foi toda a primeira temporada? Essa é a primeira temporada. Se forem temporadas pequenas, acho que são uns 8 episódios por temporada, são 5 temporadas, mas todas não são muito longas. Está tudo bem, quer dizer, parece que 5 temporadas é muito, e realmente é, mas são, e além disso tem bons atores. Se vocês gostam do tema, acho que vão gostar. O filme. Também estamos assistindo ainda estamos assistindo. É um filme taiwanês que se chama A Menina da Mão Esquerda. A mão esquerda ou mão esquerda? Não sei. Está muito interessante, vamos até onde chamamos, pois estamos vendo por partes. Está muito bonita. Também vimos esse filme com essa Ana de Armas. Assim, o da Valerina, que aqui nos tinham recomendado. Valerina, que também é 100%. Ação, 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 que... Ver. Bom, já adivina. Desculpa para quem ganhou uma assinatura, pois graças ao Rublos que as doou aqui para a comunidade, obrigado também, Rublos, muito bom. E o que mais? Também um abraço para Rublos que diz: infelizmente, o fanatismo religioso de ambos os lados só trouxe conflitos. Todas as guerras são em nome de Deus e vai continuar sendo a mesma história de nunca acabar. Infelizmente. Se vão usar a vida, a igreja, a religião, seja qual for, não seria para o bem, não seria para o mal, porque todas as religiões sempre pregam isso. Saudações para Carlos Martins Este. As religiões são muitas. O intérprete não. Se ele quiser ver só um lado, vai ver apenas esse lado. E tudo bem. Complicado, né? Como discutir, já que está escrito ali? Não é que aqui diz, olha... Pois é, mas você só está vendo esse pedaço que particularmente te interessa, mas tem outras coisas. Quer dizer, um pouco de bom senso de vez em quando não faria mal a este planeta. Mas saudações quem não está por aí. E diz aqui, Aleph, esse negócio de voltar para a Lua está com uns 6 anos de atraso? A Lança não consegue mais criar boas histórias? Sempre é assim, fico curiosa porque conseguiram antes e não repetiram. Ei, mas esse foguete, se não me engano... Esse não é da NASA. Qual é o foguete? Não é o Falcon 9? Um desses é da NASA? Não, então não é tão normal. Os papéis se perderam.
Eles se soltaram, são pouco eficientes. Não, 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 não montaram. Não sei o que será e qual será. A raiva não é coisa boa. Vou checar para ver quanta informação tem, porque está muito curiosa. A coisa do Starlink é tão... Não é da SpaceX, não é muito pesada. Então são eles que estão trazendo as novidades. Não, exato. Ele diz até, e até na China isso está acontecendo. Na China também há empresas privadas que estão trabalhando com temas espaciais. Sabemos que o foco está indo para o setor privado. É isso que ele diz. Aqui Emílio diz, assistam a série. A lista final Lobo Negro é de ação, espiões, tem metrô, operadores militares e ONU. E os Estados Unidos traindo os próprios, como sempre, a lista final. A lista final, onde está essa? Então temos que procurá-la. Onde está? A lista, a lei. Nunca ouvi falar disso. Pode ser que você tenha o 2, né? Ou seja, pode ser algo... Que termine, e além disso, uma minissérie, Ah, não, então melhor ainda. né? Poxa, não aparece o Chris Pratt. Ele diz que está em pré, será... Bom, supostamente ele está em... É o mesmo rapaz de... Parece, é o mesmo rapaz de... como chama? Yellowstone, né? Vamos ver, vamos ver. Esse cara não é o John Carter. De John Carter, claro, também não é ele. Sim, é o John Carter, né? Sim, pelo que eu sei, é ele pulando. Sim, ele está em Carter, sim. Bom, então vamos assistir. O foguete é o SLS, o Sistema de Lançamento Espacial da NASA, um foguete de carga super pesada, projetado para a exploração do espaço profundo. Sendo a espinha dorsal do programa Artemis, esse é o programa. E como eles tiveram falhas? Não, mas tudo bem. E se a da Rússia foi devido à religião? Bem, não, mas eu não sei. Não, eu não. Não, mas que ambições? Sim, a igreja e a igreja ortodoxa russa estão muito envolvidas. Sim, saudações para Gabriel Duran Castro, que programa incrível. Saudações, Gabriel. Como você está? Muito bem, obrigado. Off Mendes, como vai? Off Marcela Marcol, como você tem estado? Ela diz. Uma montagem de filme onde a bandeira se move no espaço mesmo sem existir ar, mas o vento não. A verdade é que não vamos apenas investigar. É preciso aprofundar um pouco na bandeira, que foi feita justamente para parecer que está tremulando. Foi assim que eles pensaram. É uma bandeira metálica, né? Ou seja, o que você está vendo ali é uma bandeira como se fosse de alumínio, que você pode moldar na forma que quiser. E claro, ela vai parecer que está tremulando, porque essa era a ideia. A ideia era que parecesse tremulando. Mas se você for lá e olhar a bandeira, ela sempre vai estar igual, porque a bandeira não está tremulando. Ou seja, né, a bandeira Como se fosse de brinquedo. é metálica. Sim, exatamente. Só que eles não queriam ela toda quadradona, queriam que ficasse bonita, né, assim com o lado. Como se fosse um movimento suave. Como movimento. Exato. Sim. Diz aqui esse sim. Eu estou assistindo a uma série russa chamada Os Filhos do Diploma, Então não estava por ponto? que É russa? saúde, sapatilha, onde você vê, onde você está vendo. Diz Emílio. Eu me pergunto, será que alguma vez um foguete chegou ao espaço? Não digo à Lua, ao espaço pelo menos. Pois sim, Emílio, porque está na estação espacial. É muitos? Muitos. Sim, e uma amostra. Saudações, ele diz oi, também vejam o cavalo do super ultra fã. Mas estou esperando que todos continuem até que termine toda a temporada. Já vamos começar a assistir, porque não tem como. Ou seja, ninguém vai se adiantar. Em junho, julho, estreia a terceira temporada de A Casa do Dragão. Ou seja, não vai ter 2 vezes este ano, vai ser um ano muito interessante. Essa saúde, ele diz, não deve ser generalizada. Faves como Estado, saudações Cecília, muito bom. Diz Emílio. O do Menino de Chumbo é baseado em uma história real. É muito bom, muito, diz Marcelo Henrique Maio. Assistindo Bridgerton também é o famoso British Song da época de não na era vitoriana. É antes... Martínez. Vocês conseguem imaginar os terrenos cheios de fumaça? Porque eu não entendi. Saudações, Gabriel, como você tem estado? Saudações, muito bom. E Netflix? Buenísimo. Ah, Va, va. Netflix, ¿cuál? La de... La de los niños de-
Saudações para Norma Esmata, como você está? Também para Roberto Carlos Garcia Cubarrubias e também para Cláudia A. Não, desculpa, Cláudio, que eu disse boa noite e ele disse... Ele diz ultimato o tempo todo, diz sim, né? Saudações também para Gabriel Dário e também para Luiz Alberto Jordan. Muito boa noite, saudações. F, boa noite para Off, saudações. Saudações para Diego Gonzalez. Saudações, como vai, Diego? Saudações da Amanda, que pergunta se existe um filme de Tomorrowland. Sim. Sim. Sim, é bom, sim. Saudações para... Me lembrei de Westwood. Saudações também para Karim Canel Costas. Saudações, Karim, como você tem estado? Muito bem, você se lembra? Ah, é? Não é a que eu pensava, achei que era outra. A Tomorrow War? Sim, acho que vimos, mas não lembro do que se trata. Pelo que me lembro, a gente assistiu esse. O tempo não se repete. E a gente ia começar a assistir de novo. Sim, esse é o que o tempo repete. Aham. A gente ia falar sobre isso há pouco tempo, porque não lembrávamos. E aí começamos. Ou eu comecei a assistir, ouvi o trailer e falei, ah não, já assistimos. Sim, Acho que sim, ficamos com isso. mas ela disse Tomorrowland, não War? Acho que é uma da Disney que vimos no cinema, que supostamente teria uma segunda parte e nunca teve. Ah, era legal, pelo que me lembro, tá aqui, filme de 2015. Sim. Como não está, nós assistimos sim, nós assistimos. Ai, não sei, já me deu na cabeça. Não sei, não tenho certeza disso, sim. Não tenho certeza com George Clooney, não. George Clooney, sim. Não tenho tanta certeza. Teria que conferir pra ver. Parece que sim. Me parece que sim também. Mas que, quer dizer, ia ter uma segunda parte e não foi feita? Mas o filme tem 16 anos. Sim, bom, obviamente não foi feita na segunda parte. Já faz tempo. Diz, se quiserem ver um filme, digamos, filosófico, olha, assistam Primavera, Verão, Outono, Inverno e de novo Primavera. Esse é o nome completo do filme. Primavera, Outono, Primavera e de novo Primavera. Ok, saudações. Saudações, muito bom, diz. Se quiserem ver um filme, digamos, saudações, ficou ótimo, obrigado. Saudações para Júlio Benavides e Raul Sachs. Como vai, Raul? E aí, Raul? Muito bem, Fabi. Saudações, Fabi. Ele diz, não estamos sozinhos no universo, diz Gabriel. Saudações, Gabriel. Saudações a Ogi Pérez, que nos acompanha de Porto Rico. Como vai? E aí? Saudações também para Matias Ruiz e também para Manuel Monás. Como é o Manuel? E aí, Manuel? Saudações Munhoz. Saudações para Florência Partida, sim. Olá, Florência, tudo bem? Sim, Alejandro. Qual, Alejandro? Que outro filme vimos assim ou séries ultimamente? Sinto que estamos esquecendo algum por aí, um desses. Bom, assistimos a um episódio de uma série chamada Utopia Undaily. Essa é bem estranha e interessante, mas não sei para onde vai. Na verdade, vamos ter que esperar um pouco mais. Não, porque é um filme, uma série inglesa. Aliás, não sei porquê, mas está toda no YouTube, está em inglês e está em espanhol no YouTube. Ou seja, vocês podem assistir como em qualquer outra, bons atores. Ainda não tenho muita certeza sobre o que se trata. O que eu sei é que tem um diário, pelo que parece, e esse diário aparentemente é escrito por um esquizofrênico. E nesse diário... Não é uma história em quadrinhos. Bom, ou eu vejo assim como um diário, mas o ponto é que é um texto escrito por um esquizofrênico. E que nessa informação ou nesse romance, seja lá o que ele escreveu, estão profetizando coisas que estão acontecendo. Então, há todo um grupo de pessoas que todos querem esses documentos porque, afinal, profetizam o futuro, né? Então todos estão tentando montar o quebra-cabeça, mas até uma criança participa disso. Inclusive, ninguém sabe como ele tem a informação e ele quer ter essa informação. E todo mundo fazendo loucuras para conseguir esse negócio, algo assim, algo assim. É como se cada personagem tivesse uma parte dessa novela gráfica. Então, digamos, um tem a parte 1 e outro tem a parte 2, né? Então, essa criança tem uma parte... Não sei que parte ele tem da obra, mas eles estão tentando se reunir para ler tudo. Exato. E no começo da série, eles começam a falar que o preço da comida está subindo muito, que está tendo uma seca. E você vê na parte 1 que também fala sobre isso. Sim, então, eu já sei. Quem tiver todas as partes saberá o que vai acontecer no futuro. É isso que eles criam, é interessante. Se chama Utopia. Utopia, sim, está no YouTube. Na verdade, vocês não vão ter dificuldade para encontrar. Sim. João, como você está, Joana? Desculpa, João Espinosa, e você, Emílio? E aí? Muito bom. Se não desenho mais, como faço?
Saudações, Ricardo, como você está? Vamos apoiar com curtidas, isso mesmo. Muito obrigado, Fabi. Muito obrigado, Beto Barba. Também assistam Dexter. Olha, eu só vi um episódio desse Dexter. É bom mesmo, mas vou dar uma olhada depois. Então, Emílio, como você tem estado? E aí, você falou de uma série incrível. Qual é essa? Ele disse que é uma série coreana. É muito boa. Qual? Qual? Diz o relato. O relato de sobrevivência e onde quer que sequestram abas, assim se chama. Relatos de sobrevivência e onde quer que sequestram abas. Ou serão duas coisas diferentes? São duas séries? Gosto do nome desse relato de sobrevivência. O nome sim, diz Carlos. Quem gasta mais do que ganha, vive em problemas e séries. Saudações, Carlos, Olá, Carlos, como tem estado? Tudo bem? diz Emílio. Vem, essa série é pra maratonar, é mexicana, o dentista é policial, ação, terror de época, o dentista... O Dentista é uma série, certo? Sim, olha, Ah, filme mexicano também, Bichir é série. Série? Sim. Camila Sodi, Alberto Alman, Mal pra Bem, Dagoberto Gama e Yanis Guerreiro, entre outros. Mas, obviamente, o Dentista Crimes e Marcas se chama OK, é isso? Vou ter que ver onde está, não está a série Bix no Bix. diz que está, diz aqui Tepatia, diz esta. Minha filha é tão fã, ou igual dos Cavaleiros, quando era pequena. Eu coloquei ela em aulas de equitação por um tempo. Ufa, seria meu sonho adorado. Unas clases de... Ela tem aulas de equitação, tem um cavalo, obviamente, mas enfim, é isso. Eu li o livro do Cavaleiro dos Sete Reinos, é ótimo, não assisti a série, mas o livro é muito, muito bonito. Na verdade, é bem legal. Saudações para Fabi. Vocês vão assistir alguns vídeos de tudo o que sai dos arquivos negros do dia? Seria ótimo se fizessem, não sei sim. Saudações pra Bix, que é alguma série ou algum documentário ou algo assim. Saudações pra Bix, como você tem estado? Carlos, Marti diz, vou embora. Se beberem, não dirijam, se dirigirem, não bebam. Saudações, Carlos. Saudações para Juan Espinosa, como você está, Juana? E também diz que Fabi, se for isso, de onde for, sequestraram babas ou abas, foi uma frase minha. A série se chama Relatos de Super-Heróis, ok? Ok. Então se chama Relatos de Super-Heróis. Vou anotar essa também, aqui vai essa, né? A do dentista e todo o resto. Foi indo embora? Um castrador da Astrid? Pois é, eu já sei. Quer dizer, vamos ver como eu faço, mas ela vai ter um cavalo. Disso eu não abro mão. Saudações? Já coloquei mais ou menos em ordem. Entendi. Não sabia que você tinha uma lista organizada. Mais ou menos. Saudações para Ivan HD. Como você está, Ivan? Sim, saudações, e aí? E para Rangel TV, como vai, Rangel? Como ele se chama? Relatos. Relatos de super-heróis que ultimamente tem séries demais, não sei, e filmes. Como se chama aquela do Trump? A do O Cavaleiro dos Sete Reis. Cavaleiro? Minha irmã, quando jovem, teve 2 cavalos. Ai, sapateia, que incrível. Como se chama a outra, a da mexicana? O dentista? Saudações, vamos ver a Fabi Sabeto Barbas. O que me faltou também a Divina. Aliás, não sei como está a lista, olhem. Quer dizer, essa é a lista, quer dizer, hein? Já deixem mais, que passe mais algumas semaninhas, já que eu organize bem direitinho. E se quiserem, eu compartilho todo o texto e quem quiser pode ver. Essas que vejo que estão ganhando. Ou seja, é aquela de ficção científica e viagens no tempo que se chama Primer, os Chronocrimes, ou Primer, não os Chronocrimes, além dos 2 minutos infinitos. Steins.gate, 22 de novembro de 1963, reminiscência, Jovens em Órbita. Battles ou Beatles, algo assim, não é como Beatles, não é Beatles, não é como Battles, não, algo assim. O fim da infância, e melhores do que nós. Acho que essa é a russa que está na Netflix, eu acho. E tem também o conto da Aya, que é tipo distópico, futurista.
né? E tem também aquela do silo. Olhos que condenam. Não, não está, acho, né? Águas sombrias, as tartarugas podem voar. Bem-vindo a Derry. Todos nós estamos mortos. Shahu Derry Girls. Aqui estão todas que vimos. As nossas não aparecem porque já assistimos. Estas são as pendentes para nós. Então, também não é como se não fosse ter muitas que são ótimas que nós já assistimos. Só estou dizendo para vocês saberem. Mas qual era essa, a outra, o silo, o silo? O silo que está na Apple, diz Christie. Comentei em muitas séries e filmes, mas mesmo assim nunca encontro nada bom. Sim, é complicado, né? Não é que não tenha opções, o que acontece é que estamos saturados de opções. Você acha? Sim, é isso que acontece. Não é como quando você vai no Starbucks e te perguntam desse tamanho, daquele tamanho, com essa cobertura, com aquela cobertura, essa cobertura, essa cobertura. Você fala, cara, já chega, me dá um café americano normal, sem nada. Você acaba sempre vendo a mesma coisa porque tem opções demais. E você nem fale nada porque você demora meia hora para decidir o que a gente vai assistir. Mas é porque eu estou pensando em todo mundo, nos gostos de todo mundo, e a gente chega a um ponto de equilíbrio. Porque eu escolho, quer dizer, se eu escolho, não, eu já tenho uma lista pronta. Então manda um abraço para o Camilo, que a gente faça por turno, porque é assim que está. Difícil. Ah, sim, por abraços, Camilo, ela disse. Há tantas séries para nos distrair e evitar que olhemos para o céu? Ah, não sei. Sim, bom ponto aí. Saudações, Silvia, como você tem estado? O que significa o título? Qual título? O título do início do programa? O quê? Sim, se for o início do programa, confira lá. Agora estamos na conversa final, mas no começo está toda a informação da notícia. Saudações, Silvia, como você tem estado? Saudações para Dulce, que nos assiste de Cuba. Como você tem estado? Dulce? Você tem estado doce? Saudações até Cuba. Muito bem, Emma, saudações. Quem mais está por aí? Bom, a toda a comunidade, muito obrigado. Ele diz. Não na Netflix, sim, ok? Pela Netflix, aquela que nos disseram aí, olha só. Aquela do Superman está na Netflix, mas deixa pra lá. Eu coloco, me soa familiar, diz. Vocês não sentem nada, não se emocionam? É que perderam a alma em algum lugar. Saudações, Silvia. Saudações, muito boa noite. Esse sim, quer dizer, é que... E isso também, tipo, depende do seu humor, né? Ou de repente você diz, quero algo de comédia, quero algo, não sei o quê. Quer dizer, sim, tem muita informação, mas não significa que, tipo, tem vezes. Você fica mais animado quando é uma série que você espera muito, tipo aquela do Trunks, ou seja, a do Cavalo dos Sete Reinos, né? Que é algo que você já espera, e isso é mais. Vamos lá. Vamos. Bom, pessoal, lembrem-se que estamos no WhatsApp, no Telegram, mandamos a notificação das lives, mas também estamos no X, também estamos no Instagram e no Facebook. Muito boa noite, fiquem bem, nos vemos amanhã. Tenham um excelente final de semana. Até logo. Interrompemos sua programação habitual. Obrigado por sintonizar a verdade. Isto é Pepe ao vivo. A verdade é intensa. O insólito é real, puro. Aqui nós analisamos, enfoque global. Não fique de fora, conecte-se ao canal Pepe ao vivo, controlando o sinal PP e Astrid mandando a real. Jornalismo cru, aqui se respeita. Ative o alerta, não perca a pista, até a próxima. Sim, senhor, fazemos a chamada, inscreva-se. Ao vivo na casa.